Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula foi no Zoom e quem não conseguiu entrar, assiste e faz a atividade proposta, tá bom? Hoje eu vou contar para vocês a história da borracha borrachona. Essa é a história de uma borracha que queria mandar em tudo. Ela pensava que era a dona do pedaço, ou melhor, a dona do papel, e não queria nem ouvir falar de outras histórias. Apagava tudo. Então, todos começaram a chamá-la de Majestade Borracha Borrachona. E a borracha estava tão contente de ser chamada de Majestade que nem percebia que as pessoas estavam chamando-a de Grande Burra. A Majestade Borracha Borrachona estava toda orgulhosa de ter o reino mais branco do mundo. Mas qual é a graça de ter um reino todo branco? E como não havia mais histórias, era tudo sempre igual, surgiu no reino um bicho diferente, sem pernas, sem pés, horrível de costas, terrível de frente e de corpo transparente. Um fantasma! Assombração que aparece em lugares onde nada acontece. Foi aí que surgiu uma mão que teve uma coragem, que pegou um lápis e saiu galopando para combater a borrachona e o seu aliado, o fantasma. Começou contando a história de um sapo. Era uma vez um sapo. Esse sapo não estava por aí procurando princesa nenhuma que tivesse coragem de beijá-lo para que ele virasse um príncipe. O sapo estava procurando hipopótamos. Esse sapo era louco por hipopótamos, porque eles são parecidos com gelatina, ainda mais quando rebolam. Vocês precisam ver quando o hipopótamo cai no samba. Me dá água na boca. O único problema é que hipopótamo engorda, mas esse sapo comilão não queria nem saber. E lá foi ele lanchar um hipopótamo. Falou o sapo lambendo os beiços. Esse tinha gosto de framboesa. O fantasma já estava arrumando a sua trouxinha para ir embora, quando a borracha borrachona veio e apagou a história. Não quero nenhum sapo verde gosmento sujando a minha folha. E tudo voltou a ser branco e sem graça. Mas o nosso herói, o Mãozinha, não desistiu e começou a contar outra história. Era uma vez uma minhoca envergonhada. Ela parecia um avestruz, porque sempre que ficava tímida, escondia a cabeça no buraco. E foi só a gente falar nela que a minhoca ficou morta de vergonha e foi se esconder. A minhoca devia ser meia míope também, porque ela confundiu o ponto final da frase com um buraco e deu uma grande cabeçada. Por causa dessa confusão, a minhoca ficou ainda mais envergonhada e, de tão apressada para se esconder, ela nem percebeu que tinha entrado no umbigo da borracha. A borracha morreu de cosquinhas e foi tão engraçada a cena que até o fantasma caiu na gargalhada. Era tão bom rir que o fantasma desistiu de ser assombração, se enrolou todinho e virou um balão. A borracha ficou furiosa, com muita raiva, e tratou logo de apagar a minhoca. A minhoca ainda tentou fugir, mas a borracha foi correndo atrás dela, até apagar o último pontinho. Já que essa borracha não gosta de histórias engraçadas, eu vou contar uma história medonha, falou Mãozinha, piscando o olho. Medonha é coisa que dá medo, e Mãozinha tinha descoberto que o que dava mais medo na borracha eram as coisas engraçadas. Então ela contou. Era uma vez um patinho, mas um patinho muito feio mesmo, que ao invés de virar cisne, virou rinoceronte. E foi viver feliz para sempre,
no meio de um bando de rinocerontes. A borracha não gostou nada da história, mas a hiena quase morreu de rir. Imaginem, falou a hiena, um patinho que virou rinoceronte. E a borracha apagou a hiena também. Só que a rainha borracha borrochona estava tão poderosa de ter apagado todas as histórias que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até virar um pozinho. E agora a gente já pode contar todas as histórias. Era uma vez a nossa vez. Gostaram da história? Então agora vocês vão pegar o caderno de português e vão escrever atividade de leitura, sempre pulando linha de uma pergunta para outra, tá bom? Escrevam assim: história contada pela professora. Coloquem 2 pontos e escrevam borracha, borrachona. Agora vem a primeira pergunta, onde vocês terão que copiar e responder, tá bom? Como todos daquele reino começou a chamar a borracha? Perguntinha número 2. Descreva como era o bicho que surgiu no reino. Número 3. Na história, qual o animal que o sapo gostava muito? Número 4. Depois que a borracha havia apagado a história do sapo, Mãozinha não desistiu e começou uma outra história. Que outra história Mãozinha começou a contar? Número 5. Que outro título você daria para essa história? E a última, número 6. Copie da história uma frase que tenha ponto de interrogação. Não esqueçam, ponto de interrogação é quando a gente faz sempre a pergunta. Caprichem bastante na letrinha de vocês e assim que vocês terminarem de estarem realizando essa atividade, vocês irão tirar a foto e mandar para o WhatsApp da professora Silmara. Quando mandar, coloca o nome de vocês e a turma, porque muitas vezes aparece o número e não aparece a foto, daí fica difícil a professora estar identificando. Cuidem-se e eu estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo e até a próxima aula.